Muito bem, muito bem. Que bênção. Quero agradecer os pais que têm trazido seus filhos no culto. É muito importante, amados. As nossas crianças ficaram muito tempo longe dessa atmosfera. Então, assim que a gente pôde se organizar para voltar, fizemos. Que bênção. Bênção você estar aqui também. Casais, juniores, adolescentes, coisa boa, coisa boa. Quero convidar a abrir a sua Bíblia, já pode soltar só aí a tela, João Marcos. Isso, fé é tudo. O encontro de duas grávidas, não é? Por isso que o desenho aí, a imagem é de uma mulher, provavelmente está esperando um menino, né? Um laço, imagino, mas é uma... A ideia dessa imagem e do texto é de que no momento mais especial, mais aguardado da vida de uma mulher, eu posso dizer sem medo de errar, que é a maternidade. Em ela, obviamente, tendo isso como aspiração. Eu tenho ousadia de dizer de que a ampla maioria das mulheres sonham em ser mãe. Não é? E a maternidade, ela é incrível. Nós, homens, não temos ideia do que é isso. A gente tenta participar, Se a Débora estivesse aqui, ela já estaria olhando para mim por conta do meu constrangimento quando Débora ficou grávida do João. Eu fiquei sem graça, Tadeu. Fiquei sem saber como eu iria tratar, considerar. Se eu falasse um pouquinho mais grosso, meu amigo, chorava. Eu não sabia o que era. Enfim, é um estado cheio de graça, digamos assim. É o bebê na barriga, Ezequiel. Isso realmente mexe. E Maria, quando se viu grávida, nas circunstâncias que ela estava vivendo, porque ela era solteira ainda, noiva, comprometida com José. Ela disse, olha, eu preciso conversar com alguém. Eu preciso estar perto de alguém. E ela se lembrou então de sua prima mais velha, bem mais velha, já uma senhora idosa, que estava vivendo a mesma situação. Estava grávida. E também em um contexto de milagre, porque ela era idosa e estéril ainda, conforme o texto de Lucas 1:7. Isabel era estéril e de idade avançada. E esse encontro fez com que houvesse uma conexão de fé muito forte entre essas mulheres. E eu fiquei a semana toda pensando nessa palavra conexão de fé. A necessidade que a gente tem de se aproximar de pessoas para que a nossa fé seja irrigada, tratada, aumentada. Eu passei a pensar, Erivelto, Joana, Léo, o quanto que o isolamento faz mal para a gente. Nós não nascemos para ficar e para viver isolados. Aprove a Deus que hoje, justamente hoje, 21 de março, fosse o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Não sei quantos sabiam disso. A discriminação racial
é algo que afronta a dignidade humana, porque afronta o princípio básico da vida, que é que todos nós somos iguais perante Deus. Viemos da mesma gênese, do mesmo tronco genético. Todos nós somos filhos de Adão, filhas de Eva, para usar a expressão do C.S. Lewis. Então tem tudo a ver a mensagem desta noite com essa relação de fé. Fé é tudo. E a fé, ela precisa ser vivida em coletividade. E esse texto nos fala tremendamente ao coração. E por isso que privilegiados nesta noite, de podermos estar aqui presencialmente, e tantos aqueles que estão acompanhando na internet, eu quero compartilhar esta mensagem no desejo de que você busque essa fé que vai fazer com que você sobreviva em meio às incertezas do nosso futuro. E são muitas as incertezas. Acompanhe comigo a leitura do texto. Naqueles dias, Lucas 1, 39 a 45. Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isto? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Diga mais uma vez: Deus, por favor, fale comigo nesta noite, me ajude a viver histórias de conexão, de fé, e também a bênção de poder ser feliz por crer nas promessas do Senhor, mesmo em meio às incertezas do futuro. A grande ideia, João Marcos, dá um clique aí, por favor. A fé em Jesus nos dá segurança para sobrevivermos em meio às incertezas do nosso futuro. Talvez você consiga perceber de maneira muito clara por que eu coloquei incertezas no contexto da gravidez. É óbvio. A fase da gravidez é uma fase de grandes incertezas. Como será? Serei uma boa mãe? Minha família será uma família feliz? Eu conseguirei educar o meu filho ou minha filha? No caso de Maria, amadas e amados, quantas incertezas! Eu vou fazer minhas aqui as palavras de um comentarista que diz o seguinte, ele fez em forma de narrativa, então vai ficar bem empolgante a leitura. Imagina comigo, o anjo do Senhor desapareceu. Maria está parada, intimamente comovida, rica, plena, abrigando no coração, ou melhor, no ventre materno, o mistério dos mistérios, maior do que tudo que o mundo jamais ouviu e viu. Na grandiosa hora da visitação, Maria se rendera e confiara ao agir de Deus.
Desde então, ela tinha certeza, pela fé, de que seria mãe. Pela transbordante emoção do coração, ela anseia por outro ser humano ao qual possa contar e comunicar tudo. Maria anseia por comunhão. Verdadeira vida em Deus busca comunhão. O eu busca um tu confiável. Quanto mais ela derrama o coração perante o Senhor, tanto mais repleto ele fica. Ela precisa de alguém ao qual consiga revelar tudo. Em casa, no entanto, ela está sozinha. As pessoas em seu redor não conseguem entendê-la. Ela não teria nada além de mal entendidos e equívocos. E talvez até mesmo escárnio e gozação. Ela não fora acometida de mudez, como Zacarias, mas na verdade a sua situação não era muito melhor. O delicado sentimento da virgem percebia a ameaça da perspectiva de imprevisível incompreensão e vergonha. Nessa situação, não é bom estar sozinha. A solidão poderia até mesmo se tornar um perigo para ela, tão logo viessem tempos de tribulação. A comunhão de almas crentes, com frequência, é o único remédio para pessoas atribuladas. Já a solidão, muitas vezes, é um solo fértil para diversas plantas venenosas da dúvida e do desânimo. Contudo, para onde iria, afinal? Acaso haveria um lugar melhor do que junto de Isabel, ao qual o anjo a remetera com tanta clareza? Pois ela não é apenas a sua parenta, não apenas uma mulher de idade experiente nos caminhos de Deus, uma amiga maternal de Maria, que talvez não tivesse mais mãe, mas ela é também alguém que experimentou uma graça similar. Como lhe foi preciosa a dica do anjo? Ansiosamente volta-se agora às montanhas de Judá. Lá ela avista o compartilhar da fé, o diálogo sobre a fé, o fortalecimento na fé. Será que ela pressente que existe uma ligação entre ambas? Sim. A comunhão dos santos é indescritivelmente preciosa. A maior e mais bela obra dentre todas as obras que o Espírito Santo realiza na terra é a coroa de tudo. Amados, eu achei esse texto formidável. É justamente o que está acontecendo. Maria está precisando de uma outra pessoa. Daí, João Marcos, dando um clique, conectando. A busca por uma conexão, a busca por uma companhia, a busca de alguém que pudesse dizer: Maria, eu entendo o que você está passando. Maria, vai dar certo, vai dar tudo certo. Maria saiu, amados, diz o texto no verso 39, naqueles dias Maria saiu e foi apressadamente. Eu quando li esse texto, Lucimar, eu fiquei perguntando, por que tanta pressa, Maria? Eu gosto de ler a Bíblia imaginando o contexto. Maria, por que você está com tanta pressa? A pressa de Maria, amados, era pressa por uma conexão, era pressa por um aconchego de fé. Ela sai apressadamente. Martinho Lutero, o reformador, pregando nesse texto, também usou uma linguagem lindíssima. Teria sido justo que se encomendasse para ela uma carruagem dourada, acompanhando-a com 4.000 cavalos e alardeando diante da carruagem: aqui viaja a mulher de todas as mulheres. No entanto, houve somente silêncio acerca de tudo isso. A pobre mocinha vai a pé por um caminho longo, de mais de 30 quilômetros, e não obstante, é a mãe de Deus. Não seria de admirar se todas as montanhas tivessem saltado e dançado de alegria? Uma linguagem poética. Está dizendo alguma coisa está para acontecer. Maria sai da pequena Nazaré e vai até a região montanhosa de Judá. Um palpite meu. Quem sabe Hermon.
ou Hebrom, para ser mais preciso, uma cidadezinha, uma vila. Maria se põe a pé, 30 quilômetros de viagem. Repito, amados e amadas, muita pressa. Por que tanta pressa? Porque promessas de Deus estavam para ser cumpridas ali. Maria, uma adolescente entre 13 a 15 anos. Isabel, uma senhora de idade. Antigas promessas que estavam para serem cumpridas por candidatas improváveis, em mães que foram conhecidas desde a eternidade e apresentadas ali e postas uma diante da outra. Isabel, a idosa, daria luz a João Batista, o mensageiro que prepararia o caminho para o Messias, que anunciaria o caminho de Jesus, que o batizaria no Rio Jordão. Maria, a adolescente, não espantem meninas e mulheres aqui, era comum à época casamento nessa idade, 13 a 15 anos. Elas eram prometidas bem novas. Maria estava comprometida a José. E agora se vê grávida sem ter tido conhecimento íntimo de homem e mulher. A cabeça estava a mil. E ela busca uma certeza. E aí, amados, onde acontece a conexão? E eu fiquei vibrando. Versículo 40. Ela entra na casa de Zacarias e cumprimenta Isabel. Um cumprimento judaico comum. Quem sabe um abraço, não era uma pandemia na época. Poderia se abraçar. E ela disse em hebraico, Shalom. Que significa? A paz seja com você. Paz. Isabel, Shalom. E quando, versículo 41, amados, quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel estava grávida 6 meses. O corpo de João Batista já estava formado. Iria ganhar o pezinho a mais aí no 7º mês em diante. A criancinha salta em seu ventre. Eu vi no grego aqui original, saltar, pular, festejar de alegria. E as mamães aqui, principalmente as mais novas, as mais recentes, não as mais novas, mas as mais recentes, sabem como as crianças saltam, não é? Mas aqui, minhas amadas, foi um salto diferente. Não foi um chutinho de um lado, um chutinho do outro, um soluço. Não, foi um salto de alegria. Alguns comentaristas chegam até a carregar demais as tintas aqui ao dizer o bebê chegou a notar pelo prisma espiritual que ele estava diante do seu Salvador. Não. Desculpe os comentaristas mais efusivos, mas foi algo natural, mas naturalmente sobrenatural. Não sei se você vai entender o que eu quero dizer. A criança salta de alegria, ela celebra de alguma forma. Há uma manifestação aqui, ambas se cumprimentam e ocorre aqui uma conexão de fé. Por quê? Porque é assim, amados. Mas antes, vamos rever um texto anterior, no capítulo 1, verso 15, falando acerca de João Batista. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre materno. Se você achar que não é pecado riscar na Bíblia, pega o versículo 15 aqui e coloca uma seta ao versículo 41. João Batista ficou cheio do Espírito Santo no ventre da sua mamãe aqui. Por isso que ele salta de alegria. Porque quem é cheio do Espírito Santo, amados, tem alegria. Não importa a crise,
não importa a situação adversa, não importa as incertezas. Tanto é verdade que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ela ficou cheia do Espírito Santo. As versões em português colocam o versículo 42 e 43 numa prosa. Mas é uma poesia aqui. Tá? É um cântico aqui. Porque quem é cheio do Espírito Santo, automaticamente começa a louvar, começa a cantar. Os salmos são frutos disso. Registros de angústias, de dores, de prantos, mas de expressões de alegria, confiança e esperança. Nós estamos diante aqui, amados, e Lucas, ele registra vários cânticos no seu evangelho. Mais tarde, querendo Deus, na próxima mensagem, eu lhes falarei sobre o Salmo de Maria. Talvez você não saiba. O Salmo de Maria é o Magnificat. Mas antes do Salmo de Maria, tem o Salmo de Isabel. Isabel canta: bendita és tu entre as mulheres. E aí, não é que eu quero pegar no pé dos católicos, mas não é acima das mulheres, é entre as mulheres. Maria é uma mulher igual às nossas mulheres aqui. Entre as mulheres, você é bendita. E bendito é o fruto do teu ventre. Porque Maria só foi considerada bendita por conta daquele que estava no seu ventre. Tira Jesus de Maria, vai ficar o quê? Uma mulher piedosa, crente. Agora, tendo a Jesus no seu ventre, Maria foi bendita entre as mulheres, porque era bendito o fruto do seu ventre. Eu já disse isso aqui na minha mensagem anterior, Maria de mais, Maria de menos. Até o tema da mensagem foi a escolha por Maria. Porque Deus, amados, poderia ter enviado seu filho já em forma adulta, tranquilo. Mas ele optou de fazer com que o seu filho nascesse no ventre de uma mulher. A expressão belíssima do Charles Swindoll, a divindade em fraldas. Eu amo de pensar, amados, que Jesus, o Filho de Deus, foi encapsulado ou envelopado, se você prefere assim, me perdoe a linguagem rústica, no ventre de Maria e nascendo em forma humana. João vai usar uma linguagem muito melhor do que a minha. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, aleluia, como a glória do unigênito do Pai. Eu vibro de pensar nisso. Maria tinha no colo, amados, o Filho de Deus. Vez por outra ela falava: José, me ajuda aqui com o Filho de Deus. O Filho de Deus gorfou. Deixa ele no seu ombro aqui até ele... Não vou falar o contexto, mas aí tem que ficar o tempo todo para ele não sufocar. Lembra disso, Lúcia? Que trabalho, né? O João. Então esse cuidado com os filhos. Mas Maria tinha certeza e guardava no seu coração que aquele menino era filho de Deus. Um filho de Deus que mamava o seu leite materno. Um filho de Deus que precisava de fraldas e trocar as fraldas. Um filho de Deus que era bendito desde o seu fruto, desde o seu ventre. William Hendrickson é um comentarista formidável que ele vai dizer o seguinte: bendita é você entre as mulheres. É o modo hebraico e aramaico de expressar o superlativo. É como se Isabel dissesse: Maria, entre todas as mulheres na terra, você
é a mais abençoada. E quando Isabel diz, bendito é o fruto do teu ventre, revela que Maria está grávida e que não só Maria, mas também seu filho é o objeto do deleite do Pai. Por isso que por ocasião do batismo, o Pai ecoou dos céus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isabel, amados e amadas, expressa em cântico a reação de quem está diante do seu Senhor. Versículo 43, mas por que me aconteceu, ou me acontece isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Por que eu estou insistindo em conexão de fé? Porque Isabel teve uma fé extraordinária, porque ao ouvir o cumprimento de Maria, ela identificou, olha, me permita essa expressão, eu não sou bom de biologia, mas esse embrião que está aí, de poucos dias, quem sabe poucas semanas, esse embriãozinho menor do que um grão de arroz, de feijão, ou do tamanho de um grão de feijão talvez, ele é o meu Senhor. É o meu Senhor. Repare que Isabel disse, por que me acontece isto? Porque, amados e amadas, quem está diante de Jesus só pode demonstrar humildade. Humildade. Quem se mantém arrogante diante de Jesus, amados e amadas? Um embrião que faz com que João Batista já salte de alegria. Mais tarde, João Batista vai dizer, eu não sou digno nem de desatar as alparcas, as sandálias desse homem daí. E o próprio Jesus vai falar de João Batista, entre todos os nascidos de mulher, não há nenhum que seja maior do que João Batista. A admiração era mútua. Mas João Batista sabia que ele era o precursor do caminho. Ele não era o caminho. Por isso que um dia perguntaram para ele, és tu? Ele disse, não. Quem é você? É Isaías? É Jeremias? É um dos profetas? É o Salvador? Não. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Após mim virá alguém. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Evangelho de João no capítulo 1. Humildade. Por que me acontece isso? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que eu ouvi o teu cumprimento, o teu shalom, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Vamos aprofundar um pouco sobre essa questão da humildade. Embora você que está vindo na IBD, eu creio que você já está ouvindo muito. Mas não será muito ouvir. John Piper diz o seguinte, num livreto muito especial. Vamos lembrar agora o nome dele. Plena satisfação em Deus. A natureza e profundidade do orgulho humano são iluminadas quando a vanglória é comparada à autocomiseração. Preste atenção, porque John Piper é puxado. Ambas são manifestações do orgulho. Tanto a vanglória quanto a autocomiseração. Sabe o que é vanglória, né? É a pessoa que se gaba muito. E autocomiseração é a pessoa que se humilha muito. Mas se humilha daquele jeitinho, eu não valho nada, eu sou ruim e tal. Mas no fundo a pessoa está orgulhosa. Isso é pura fachada. Tá? Eu traduzi aqui o que o John Piper, pelo menos, disse nessa linguagem. A vanglória é a resposta do orgulho ao sucesso. A autocomiseração é a resposta do orgulho ao sofrimento. A vanglória diz, eu mereço admiração porque eu alcancei tudo. A autocomiseração diz, eu mereço admiração porque eu sofri tanto. Só que, se segurem na cadeira, hein?
A vanglória é a voz do orgulho no coração do forte. A autocomiseração é a voz do orgulho no coração do fraco. A vanglória soa autossuficiente. A autocomiseração soa sacrificial. A humildade está entre a vanglória e a autocomiseração. Isabel disse: por que me acontece isto? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. É a expressão de humildade. Ela não disse: eu não sou digna de receber aqui o Senhor da humanidade, logo eu, que sou... Não. Por que me acontece isso? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. É a mesma atitude de Pedro, quando se ajoelha diante de Jesus, diz: afasta de mim, porque eu sou pecador. É a mesma atitude do publicano orando: Deus, sê propício a mim, um pecador. É a mesma atitude do filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Caindo em si. Ninguém é soberbo diante do Senhor. Aqui, Laodiceia, Isabel está diante do embrião Jesus. Me permita a expressão, é grosseira, mas é essa. Do embrião Jesus. Mas ela já o chama de meu Senhor. Hoje Jesus está glorificado nos céus, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Você crê nisso? Diga amém. Corpo glorificado, embora as suas chagas ainda estejam lá, se algum São Tomé chegar lá, ele vai poder dizer: bota o seu dedo aqui, quero que você seja crente, não incrédulo, mas seu corpo já está glorificado. Ele está lá e vai descer, e não vai descer carcomido, zulumbático, destruído, com o semblante de derrotado, não. Ele vai vir, amados, me arrepio, com cabelos de fogo, com pés de latões reluzentes. Ele vai vir com a espada de 2 gumes na sua boca. Ele vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo olho verá, Paulo vai dizer aos Filipenses, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Mas Ele não é Senhor agora, queridões e queridonas. Ele é Senhor desde que Ele era um grão de feijão com rabinho no ventre de Maria. Já era Senhor. Na verdade, vamos corrigir isso daí. Ele já era Senhor desde a fundação do mundo, bem de antes. Quando ele foi gerado pelo Pai na eternidade, ele já era Senhor. Desde quando ele existia junto com o Pai na criação, bem antes da criação, ele já era Senhor. Quando ele apareceu como 4º homem na fornalha em Daniel, ele já era Senhor. Aleluia. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Daí então, amados, essa porção bíblica se encerra, João, com uma expressão bem-aventurada. O que é bem-aventurada, amados? Feliz é a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Por que Maria é considerada bem-aventurada? Porque ela era santa? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém? Não. Ela era bem-aventurada porque ela creu.
porque ela creu naquilo que o Gabriel, o anjo, falou com ela, versos 31 a 33. 30, né? Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus, ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, e ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Ela é bem-aventurada porque creu. E eu e você, seguindo o exemplo de Maria, também seremos bem-aventurados se crermos. Jesus disse a Tomé, João registrou, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O próprio evangelista Lucas vai registrar, eu citei no domingo passado, Lucas 11, 27 a 21, quando Jesus estava dizendo as suas palavras sinais, uma mulher dentre a multidão se levanta e diz, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Aí ao invés de Jesus exaltar Maria, ele disse, antes. Repita comigo, antes. Porque ele também não rebaixou Maria, mas ele só disse, antes. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. Em Lucas capítulo 8, versos 19 a 21, citando rapidamente, Jesus está reunido com seus discípulos e de repente chega sua mãe e os seus irmãos. E alguém chega para ele e diz, Jesus, estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos. Tiago, Simão, Judas, Tiago, eu falei Tiago? Tiago, Simão, Judas e tem mais um nome, e sempre me foge. Eram 4 irmãos e outras irmãs. José, se não me engano, o próprio nome do seu pai. Deixa eu ver se eu acertei. Exatamente, José. Tiago, José, Judas e Simão. Está lá fora os seus irmãos, querem ver-te. E se segura aí, hein? O que Jesus disse, Renali? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Nós somos bem-aventurados, amados, assim como Maria. Ela foi aventurada porque creu que se cumpriu, como se cumpriu, as coisas que lhe foram faladas da parte de Deus. J.C. Ryle, o grande bispo inglês anglicano, disse o seguinte, quando se estabelecer o grande trono branco e forem abertos os livros, quando os mortos deixarem seus túmulos e receberem a sentença final, então o valor real da fé será totalmente conhecido, e os homens saberão, se não tiverem sabido antes, que as seguintes palavras são verdadeiras. Bem-aventurados os que creram. Bem-aventurados os que creram. Isabel exclama, Isabel celebra. E algo interessante, amados e amadas, mais uma característica que anda junto com a humildade, né? Isabel jamais se postou de modo invejoso. O que seria muito comum, porque Isabel era mais velha que Maria. Não obstante, essa anciã está cônscia de sua indignidade pessoal. Ela celebra o nascimento do seu Salvador numa parenta sua, muito mais jovem. Ela vive e expressa aquilo que Paulo vai dizer mais tarde, em 1 Coríntios 13, 4. O amor não nutre inveja. Aplicações que eu preciso fazer para você ir para sua casa, um coração realmente em brasas de amor a Jesus. A nossa história de fé, amados e amadas, é feita por conexões com Jesus. Ele é o nosso Senhor.
Quanto mais cedo nos rendemos a Ele, mais bem-sucedida será a nossa vida. E isso em todos os sentidos. Quanto mais cedo você reconhecer Jesus como seu Senhor, melhor vai ser para você. Faça como, amados, T.F. Turrens, que certa feita disse o seguinte: não existe, na verdade, Deus nenhum por trás de Jesus. Nenhuma ação de Deus, senão a ação de Jesus. Nenhum Deus, senão o Deus que vemos e encontramos nele. Jesus Cristo é o coração aberto de Deus, o próprio amor e a vida de Deus, derramados para redimir a humanidade, a poderosa mão e o poder de Deus estendidos para curar e salvar os pecadores. Todas as coisas estão nas mãos de Deus, mas as mãos de Deus e as mãos de Jesus, na vida e na morte, são a mesma coisa. A mesma coisa. Amados, vamos fazer um rápido passeio nos cânticos. Falei do cântico de Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E o cântico de Maria? A minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1:46. E o cântico de Zacarias? Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E o cântico de Simeão? Agora, Senhor, 2:29 e 30. Despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Incrível. Ter Jesus como Senhor é o que nos dá esperança, amados, de que a despeito de tantas lutas, tantas traições, tantas incertezas, tantos pesadelos, tantos medos, tantos males, tanta coisa ruim nos acontecendo, a despeito de tudo, existe alguém que podemos clamar e orar em seu nome. Porque se me pedirdes alguma coisa, João 14:14, em meu nome, eu atenderei. Jesus. Jesus. A outra aplicação, amados, é dessa, eu não sei nem como é que eu vou chamar. Eu pensei em chamar de epifania. Cabe também. Essa manifestação do Espírito Santo no ventre de Isabel. O garoto de 6 meses que salta de alegria e fica cheio, me permita a expressão original do grego, é rasgado, é grosseiro, mas é esse o original, possuído pelo Espírito. Ele fica possuído do Espírito. E a possessão do Espírito é tão intensa no ventre de Maria, que chega, de Isabel, que alcança a própria Isabel. Ali, amados, em meio ao líquido amniótico, em meio ali a todas aquelas interconexões uterinas, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Precisamos crer no poder do Espírito Santo. Quando nos enchemos de Deus, temos como resposta natural a adoração,
que sai de lábios rendidos a Deus. Amados, eu não admito um crente que não tem prazer de adorar o nome do Senhor. E eu tenho lhes dito aqui, meus queridos e minhas queridas, que nós devemos valorizar cada momento que estamos juntos. Há irmãos nossos amados sendo entubados, outros na fila das UTIs, alguns estão morrendo agora nesse exato momento. E eu não quero ser tragicômico, não quero ser sentimentaloide, não é o meu feitio, mas a verdade verdadeira dariam tudo para estar onde você está hoje, sentado nessa cadeira confortável, nesse banco acolchoado, com a pessoa linda que está do seu lado. Então por que você não adora? E por que tem gente que está em casa agora e que não vem nos cultos? E tem gente que nem está assistindo o culto, nada. É inadmissível, é incompreensível. Me permito meu arrobo de indignação. É ultrajante desprezar tal privilégio. Não dá para entender, Edinho. Não dá para entender. Tem gente agora que está na fila da UTI dizendo o seguinte: olha, eu até iria para o culto com um cilindro de oxigênio do lado. De tanto que eu quero Deus na minha vida. De tanto que eu quero adorar Deus. E você, queridão e queridona, a despeito da massa, você pode respirar, você pode dar glória a Deus, você pode dizer aleluia, porque Deus está aqui. Então louve ao Senhor. Louve ao Senhor, exalte o nome do Senhor. Na hora de cantar, você se derrama diante de Deus. No próximo culto você venha, porque, amados e amadas, é muito triste morrer, creio eu, sabendo que se está em débito com Deus. Eu não queria estar na pele desse. Sabendo que tem perdido oportunidades de estar na casa de Deus. Chorando hoje por ter perdido tantas oportunidades. Tem gente que está aqui. Tem gente que recebeu a primeira dose da vacina agora, mas antes da primeira dose já estava aqui. E confio no Senhor. Eu creio na doença. Ela mata. Mas eu confio em Deus. Ele nos protege na vida e nos encaminha na morte. Eu quero ter a morte dos crentes. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque eles encontram descanso e as suas boas obras os acompanham. Está lá em Apocalipse. Terceiro, a presença de Jesus gerou alegria a uma criança ainda informe. O que não poderia fazer conosco nesses dias tão conturbados? Ó Jesus, seja a nossa alegria. Está preparado para receber uma bomba de Deus no seu coração? Sim ou não? Salmos 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a fartura de alegrias. A tua mão direita, há delícias perpetuamente. Gente, Jesus é a nossa alegria. A gente pode dizer bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados, amados. Somos. E eu não sei, amados e amadas, pastor, estou falando de... Não. Nós não sabemos o dia de amanhã, amados. Eu estou aqui entre vocês. Amanhã ou depois eu posso estar me despedindo de vocês.
Outros que estão aqui também. Mas a confiança que a gente tem é o seguinte: na tua presença, a fartura de alegrias. João Marcos, pula outra aplicação, porque eu vou pular essa. Já vou para o final. Pula essa. Fica só nessa tela. A fé em Jesus nos dá segurança para sobrevivermos em meio às incertezas do nosso futuro. Eu quero terminar falando algo que aconteceu com Martinho Lutero, o reformador. Olha para mim, fica ligado aí. Martinho Lutero pregou seu último sermão em 17 de janeiro de 1546. O meu alemão é fraquinho, hein? É em Schuckskirch, lá em Wittenberg, a igreja do castelo. Logo depois, ele ficou sabendo que havia uma crise na sua cidade natal, Eisleben. Lutero já era idoso. Lutero escreveu uma carta dizendo que ele estava velho, cansado, preguiçoso, esgotado, com frio e, pior de tudo, cego de um olho. Enfim, Lutero estava, João, acabado. Lutero provavelmente tinha catarata, que era um espinho na carne, né? Alguém que estudava tanto, que vivia no meio de livros escrevendo. Um olho que ele tinha estava embaçado. Tanto é que ele terminou uma carta dizendo o seguinte: como estou meio morto, eu gostaria de ser deixado em paz. Só que Lutero não seria deixado em paz. Ele foi chamado para resolver uma crise, como eu já disse, na sua cidade natal, em Eisleben. Embora fosse uma viagem relativamente curta, tinha alguns desafios, situações aterrorizantes. Havia blocos de gelo no rio Elba, que ele precisava atravessar. Uma parte do cais se rompeu. O barco não conseguiu, Regina, se atracar de maneira que os passageiros pudessem descer secos e em segurança. Lutero e outros desembarcaram bolhados, congelados com ar frio da Alemanha. A idade de Lutero o tornava já vulnerável em situações normais. Essas que eu estou citando assim, logo ele fica doente, Toninho. Provavelmente ele teve pneumonia, Fernanda. Mas ele conseguiu chegar à sua cidade natal. Recuperou um pouco da saúde, mas não conseguiu se livrar da doença. E essa doença foi avançando aos poucos. Nisso, chega à sua casa, no lar da sua amada esposa Catarina, ou Kate, conforme ele gostava de chamá-la, em Wittenberg, o estado de saúde de Lutero. E ela ansiosamente escreve uma carta. Não havia e-mail, obviamente, zap, ela escreve uma carta, dizendo o seguinte, em letras, em linhas gerais: eu quero muito poder cuidar de você. Olhe para mim, esposas. Nada mais característico de uma esposa que amava o seu marido. Eu quero muito cuidar de você. Lutero recebe a carta e escreve uma de volta, dizendo: eu tenho aqui os cuidados daquele que deitou na manjedoura e mamou nos seios de sua mãe, mas agora está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A ironia está posta no texto.
Lutero remonta as suas lembranças, momentos antes, quem sabe dias da sua morte, de Jesus deitado na manjedoura e mamando nos seios de sua mãe. Porque Lutero sabia que aquele bebê indefeso, como a pequenina Eloá que eu apresentei, mas aquele bebê indefeso, glória a Deus, tinha um diferencial. Aquele bebê indefeso é a nossa força, é o nosso consolador, é o nosso libertador. Você precisa sair dessa noite com essa convicção. O bebê Jesus era Deus e homem já desde embrião. Jesus não foi mais Deus na cruz do que era no ventre de Maria. E Ele é a nossa força, o nosso consolo, é o nosso libertador. E aconteça, Gisele, o que acontecer essa semana. Os lockdowns, as restrições, os decretos, as situações embaraçosas no trabalho, as lutas com os vícios, as provas conjugais. Nada, creia de todo o coração, nada que lhe acontecer essa semana vai lhe abater, porque Jesus é tudo quem você precisa para viver. Se levante, queridão e queridona. Se levante agora, literalmente. Diga no seu coração: eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo. Você não precisa ter medo. O que você for enfrentar, amados e amadas, na sua casa, na sua família, não sei. O que você já estiver enfrentando de diagnóstico. Ah, pastor, o médico disse isso. Vamos respeitar a ciência. Mas a última palavra é de Deus. É do meu Senhor, é do seu Senhor. Creia. Creia. A gente precisa de Jesus, gente. Aconteça o que acontecer. Ah, pastor, eu tenho medo do vírus. Jesus manda dizer para você: não tema os que podem matar o corpo. Tema aquele que pode matar o corpo, a alma e ainda mandá-la para o inferno. Só pode matar o corpo? Tá beleza. Claro, não quero morrer. Não sou masoquista. Mas eu posso dizer como Lutero. A Kate disse: eu queria tanto cuidar de você, Lutero. Nem sei se ela chamava ele de Lutero, né? Eu queria tanto cuidar de você, amor. Ele disse: não. Quem está cuidando de mim é aquele que estava na manjedoura, mamou nos seios da sua mãe e hoje está à direita de Deus Pai. E é o mesmo Jesus que está com você. Estenda suas mãos assim, por favor, queridão e queridona. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Não tenha medo. Se eu pudesse ficar repetindo isso para você ir para casa e até sonhar com a minha voz, dizendo não tenha medo. O Comece Bem a Semana mesmo que eu gravei hoje à tarde foi isso. Não creia nas mentiras. A mentira mata.
Não creia nas mentiras por aí. Muitas mentiras em WhatsApp, em redes sociais. Não creia nas mentiras. Creia na verdade. Jesus é a verdade encarnada. O Filho de Deus está aqui, dizendo: não tenha medo. Creia. Meu Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado por essa chama, essa conexão de fé que o Senhor permitiu que tivéssemos nesta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor capturou o nosso coração desde o início do culto até agora. É bom demais sentir a sua presença. A gente exalta o teu nome, Jesus, 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 Jesus. Na vida e na morte queremos Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Nos curvamos, os anjos se curvam, os homens se curvam, o diabo se curva, a morte se curva, o inferno se curva diante de Jesus. O melhor de Deus é Jesus. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos livra do medo. Tem muita gente em casa com medo. Acorda. Venha quinta-feira, domingo na IBD, domingo à noite mais cedo, 6 da tarde. Venha. Viva essa semana cada dia, cantando com Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece de eu ter podido ter acesso, a ponto de receber a visita da mãe do meu Senhor? Bem-aventurada Maria, adolescente Maria, bem-aventurada é você, Maria, porque você creu de que vai se cumprir as palavras que foram lhe ditas da parte de Deus. Aquilo que Eva perdeu no Éden, Maria ganhou a nós e para nós, servindo de exemplo, modelo de fé, de piedade e de espiritualidade. Obrigado. Mantenha-nos conectados contigo e uns com os outros, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe. A fila ali na rampa, tá ok? Mantendo o distanciamento para você pegar os seus filhos. Deus abençoe a sua vida, tá ok, queridão? Queridona, boa semana com Jesus.